Esse vídeo vai ser o primeiro de uma série que eu estou trazendo aqui para o YouTube, contando um pouco da história de outras pessoas que, assim como eu, conquistaram a sua vaga aí de mestrado, PhD, pós-graduação com bolsa aqui no Canadá. E hoje vocês vão conhecer um pouquinho da história do Vinícius. Ele é um grande amigo meu, a gente passou pelo processo de aplicação mais ou menos na mesma época, e ele tem uma perspectiva bem diferente da minha, né? Ele tem uma história diferente da minha. Primeiro porque ele veio fazer PhD, e segundo que ele veio com família, então ele vai ter informações para passar para vocês. Ele tem uma história bem diferente da minha, vai ser bem construtivo. Então vai ser um bate-papo entre amigos aí, explicando um pouquinho de como foi a trajetória do Vinícius para a aplicação, para a questão do visto dele, a bolsa, como que é com família aqui no Canadá. Então essa é a entrevista com o Vinícius. Ele é formado em psicólogo. Formado em psicólogo não, né? O convidado de hoje aqui é o Vinícius. Ele é formado em psicologia no Brasil, ele é candidato de PhD na McMaster University, ali em Hamilton. Ele é pai e um grande amigo meu. Muito obrigado, Vinícius, por fazer parte aqui do nosso vídeo de hoje. Valeu, que isso, prazer. Muito feliz em ser o primeiro convidado, bacana. Muito bem-vindo! Para a gente começar aqui, acho que é uma pergunta bem interessante, é o porquê que você escolheu o Canadá especificamente? A gente tem várias opções aí pelo mundo para fazer pós-graduação, mestrado, PhD. Por que você escolheu o Canadá especificamente? Cara, eu acho que a escolha, assim, o fator decisivo mesmo pro Canadá é o pensamento pós-graduação, né? O prospecto de continuar no país e você tem o famoso PGWP, né, para conseguir empregos. E acredite se quiser, assim, quando eu estava fazendo minhas pesquisas ainda, uma das coisas que influenciou bastante também, não um fator decisivo, mas influenciou bastante, são mudanças climáticas. Por mais que pareça viagem, mas o Canadá é um dos pouquíssimos países que o pessoal vê que vai se beneficiar de mudanças climáticas. Então, no longo prazo aí, o mundo vai estar pegando fogo, mas a gente vai estar com o inverno mais tranquilo. Você não está falando só de ao longo do ano, do inverno, verão, não. Está falando daqui 20, 30, 40 anos aí. E isso pois é, assim, é uma realidade não muito, não muito feliz, mas é Mas algo que totalmente possível. entrou nas contas. O Canadá, ele tem uma previsão de se dar um pouco melhor para essa situação. Ok. E a parte da imigração também é uma coisa muito popular com todo mundo. Mas, e por que especificamente Hamilton? Por que da McMaster? Por que dessa região ali de Hamilton em Ontário? A McMaster foi quase mais uma escolha da minha supervisora do que minha. Eu estava olhando o Canadá, estava olhando as universidades mais conhecidas do Canadá, vendo programas, coisas que parecia semelhante, mas desde o começo do mestrado, isso foi algo, acho que até bem bacana que eu fiz. Eu falei para minha supervisora que eu tinha interesse de fazer o doutorado fora. Então, quando eu fui falar com ela, agora estou olhando universidades, não foi nenhuma surpresa nem nada, e ela falou: olha, por que você não procura alguém nessa universidade aqui? Eu já tive lá, eles têm um background bem parecido com a sua linha de pesquisa e tal, pode ser interessante. E aí foi mesmo. Eu estudo psicologia evolucionista, né? E aqui é um dos polos, era uma grande referência mundial nessa pesquisa. Hoje, um pouco menos, está muito mais alinhado com psicologia cognitiva, mas continua ainda forte em pesquisa com evolução. Interessante mencionar essa parte. Então, é, é importante a gente falar um pouquinho do seu background. Você teve a sua graduação em psicologia no Brasil, o seu mestrado também no Brasil, né? E aí foi Isso, a sua supervisora do mestrado, então, que meio que te direcionou para a McMaster. exatamente. E na época, a sua supervisora de mestrado, ela já tinha um contato com a universidade daqui? Como que foi essa ponte do Brasil, ela te ajudar a chegar até aqui? Ela já tinha vindo aqui uma vez como pesquisadora convidada. Aí ela conhecia, sabia da linha de pesquisa. Ela também trabalha com psicologia evolucionista, a Suemi. Um beijo aí para ela, caso ela veja esse vídeo. Ah, e, como eu disse, aqui era, há alguns anos, era um grande polo de psicologia evolucionista mesmo. Então, Uhum. praticamente qualquer um que fizesse pesquisa teria ouvido falar da McMaster. E essa é a sua área de pesquisa aqui também? Sim. Ok.
Então, como que foi o processo para você conseguir a sua vaga aqui? Você teve meio que essa recomendação, esse direcionamento da sua professora, mas você entrou em contato com o professor aqui, você fez a aplicação aqui. Como que foi para a aplicação em si, para a sua vaga de PhD aqui? Aí eu comecei a olhar o site da McMaster, igual eu estava fazendo das outras universidades, olhando os professores, as linhas de pesquisas que tinham alguma coisa a ver. Na época do mestrado, por exemplo, eu lidava com expressão facial, você consegue ver aqui, no pôster, né? Então, aí, um dos professores da MEC, o meu atual supervisor, ele parecia ter uma linha de pesquisa bem afinadinha, assim, com o que eu estava fazendo no mestrado. Eu decidi mandar um e-mail. Foi o e-mail antes mesmo da aplicação, alguns meses aí de antecedência. Isso, foi assim, né? Não lembro, mas foi alguns meses antes do processo de inscrição. Uhum. E aí, 2 ou 3, eu acho. você conversou um pouco com o supervisor anteriormente, e aí, através dessa conversa, ele meio que abriu uma porta para você aplicar para o programa de PhD aí, que é o que você está hoje, né? Isso. No meu caso, eu considero muita sorte, porque eu mandei um e-mail e ele... Muita sorte e muita maluquice também, digamos assim. Que eu mandei um e-mail dizendo quem eu era, dizendo o que eu gostava na pesquisa dele, perguntando como seria para aplicar para no outro ano ainda, para o próximo ciclo de seleção. E ele respondeu: pode aplicar aí, pode se inscrever. E Simples. aí, e aí eu, bem, eles sabem que a gente paga por essa aplicação, ele não vai ficar me mandando eu aplicar assim, sabe? À toa, só para ver. E aí foi um grande debate, assim, minha esposa e eu, tipo, e aí, nós vamos correr um ano aí para, tipo, adiantar o plano um ano e, e correr para dar tudo certo. Ela Uhum. falou: ele tá mandando você vir, vamos embora, sabe? E aí foi a parte maluquice. Tudo que a gente tinha pensado em fazer para daqui a um ano, a gente teve que fazer em coisa de 3 meses. E eu lembro que na sua época foi durante a pandemia também, né? Que piorou toda a situação. Pois é, assim, a parte da correria para aplicar foi logo antes. E aí, o que aconteceu é que a carta de aceitação veio e o consulado do Brasil fechou 2 dias depois, por conta da pandemia. E não é eu. Então agora vou ter que esperar. Foi uma galera nesse perrengue também. Mas eu comecei Então, online, do Brasil mesmo, né? Eu comecei os meus estudos online do Brasil por conta da pandemia. essa era uma opção que as universidades tinham, né? Quanto tempo você ficou online? Quantos meses? Quase um ano. Eu fiquei de setembro a final de maio. E além dessa parte, a parte aí que você começou o programa online, você chegou aqui em 2021. Boa pergunta. Acho que sim. Como que Junto como com que está você. sendo como que tá sendo o programa na sua opinião? Tá, é puxado, é estressante, carga horária, responsabilidades suas no programa? Tá sendo puxado você que está aqui com família? Para mim, sim. É, tem uma coisa que eu observo que com certeza é mais puxada, é que o mestrado, eu fazia um mestrado enquanto eu trabalhava e eu conseguia fazer as duas coisas no Brasil. Aqui eu sou estudante de doutorado de dedicação exclusiva, né? É pedido isso, você até pode trabalhar, mas você precisa da anuência do seu comitê de supervisão para fazer isso. E ainda assim, todo dia tem coisa para fazer, tem bastante coisa para fazer. E a outro ponto que eu sei que assim não é só, aí é mais uma particularidade de quem vem com família e tal, é que quando a gente vem para um outro país assim, você perde meio que uma rede de suporte, né? Então, tipo, vou deixar meu filho com alguém porque eu preciso fazer tal coisa. É todo um trabalho, toda uma negociação. Se a esposa pode, o que que vai fazer. Então, é algo para quem estiver ouvindo, quem estiver planejando vir e vir com família, especialmente filho, é Uhum. algo assim, você perde esse background. Então, você vai ter que rearranjar coisas, vai ter esse ponto de dificuldade aí. Vai ter que rebolar para É, organizar tudo com o filho, né? Então você, nesse caso, com a sua família aqui, a gente falou um pouquinho da aplicação, você já veio para cá
com a bolsa, você teve uma oferta de bolsa? Como que foi aí para essa parte financeira do seu programa? É, todos os alunos, eles são você na carta de aceite vem especificando o que que você vai receber, né. No nosso caso, a gente tem uma bolsa, simples, assim, que o que acontece, você recebe o que eles chamam de scholarship e tem a dedução, né, você tem que considerar que você vai pagar a sua mensalidade como estudante, que é o que eles chamam de tuition aqui. Ah, e aí você recebe a gente recebe isso e também recebe como auxiliar de ensino, seria uma Uhum. forma de traduzir. É uma espécie de estágio em ensino que se faz no Brasil também, no qual É você o ajuda os professores da perdão? é o TA, né, o Teaching Assistant? Isso, o nosso TA, é isso aí, Teaching Assistantship, que você ajuda os professores nas matérias com o pessoal do college, né, do undergrads, que é como se chama aqui. Ah, e aí, assim, oportunidade de bolsa extra para quem é aluno internacional é muito escasso, é muito, muito difícil, assim. Tem várias bolsas, mas isso é para quem é residente permanente, cidadão e tal. Para estudante internacional é bem mais difícil, bem E mais na raro. na sua opinião, essa bolsa, eu imagino que deve ser algo semelhante ao que na UFT a gente tem o minimum funding, né, que é aquela bolsa mínima. Ah, na sua opinião, é o suficiente para você passar um mês, principalmente na sua questão com família, ah, como que é, né, a proporção dessa bolsa, que geralmente, né, no nosso caso, é essa bolsa mínima que a gente começa, como como que é ficar nessa bolsa? Na sua opinião, se é suficiente para uma pessoa sozinha, talvez em Hamilton, com, né, um custo de vida um pouco diferente do que eu tenho aqui em Toronto, é suficiente, na sua opinião? Eu acredito que seja o suficiente para uma pessoa solteira. Consegue, porque ela dificilmente ela vai conseguir alugar um apartamento, o principal custo aqui é aluguel, né? Porque você tem plano de saúde, o ônibus é um custo irrisório, né? Então, o principal custo é o aluguel e é bastante caro, tá aumentando, né? Mas aí eu acredito que para uma pessoa solteira, assim, com família, de forma alguma. E aí, mas se você vem com família, o parceiro, o spouse, né? Ele vem com permissão de trabalho. Então, essa pessoa pode chegar já com condições de trabalhar no dia seguinte, se der, sabe? E aí sim complementar a renda. O, aqui, por exemplo, a minha bolsa não paga o valor que eu pago de aluguel Uhum, mensal, assim, sabe? Se você considerar tudo que eu recebo ao longo do ano e dividir por 12, não, dificilmente paga o valor do aluguel. uhum. E aí você tem todas as outras despesas, né? Com certeza. Quando tem família, tem muito mais despesa envolvida nisso daí. Desde o aluguel, né, que tem que ser uma casa para a família mesmo. Pois é, a gente não tem a opção de só pegar um quarto, uma república, alguma coisa assim. Um aluno que vem sozinho, ele pode fazer isso, e ele baixa bastante o custo dele e consegue se virar. Compreensível. Então, você falou que tem esse problema dos gastos, né? A bolsa é suficiente para uma pessoa, porém, quando vem com esposa, com esposo, no caso, no seu aí, a sua esposa teve o visto de trabalho para ela, né? Você tem o seu visto de estudante, atrelado aí ao teu programa, e a tua esposa com visto de trabalho aberto, então. Isso, em vez de trabalho aberto, full time, qualquer área, sai já do aeroporto já com visto. Dali você já pode se candidatar a empregos. Já chegou no Canadá, já poderia trabalhar já logo de cara no segundo dia de Canadá. Pois Primeiro é. dia. No primeiro, quer dizer, é difícil você conseguir emprego, mas se registra no Uber e no outro dia você começa. Ah, e e para você, assim, quando você terminar o teu programa, como que é para encontrar emprego na tua área? Como que tá a tua perspectiva para você terminar o teu programa? Daqui quanto tempo você termina? Daqui. Um ano, nossa, não fala isso não, mas é daqui 1 ano e 5 meses. 5, é por aí. Vai dar bom, vai dar bom. Como que tá a tua perspectiva de emprego aqui no Canadá para você no futuro? Cara, assim, aqui na McMaster você tem um programa que é o RCT, que é também a Research, e o C é de Clinical, e aí você sai com a permissão para ser um psicólogo clínico.
Só que isso é incrivelmente difícil, incrivelmente competido para conseguir entrar nesse streaming. E é a coisa mais cobiçada, assim, imagino, né, para psicólogos. Para quem não está nessa linha de programa, o que mais aparece é você ir para a área de ensino, ou seja, você trabalhar, né, em um college, em outra universidade dando aula, né, e ir para algum centro de pesquisa, lidar com dados, sabe? Um departamento de estatística, uma empresa que lida com ciência de dados, ciência, Uhum. que lida com esse tipo de coisa. Uma terceira coisa que é um pouco comum daqui, né, principalmente para quem quer perseguir essa área acadêmica, essa área de pesquisa e ensino, é você sair para um pós-doc, né? Você já termina o doutorado com uma oferta de pós-doc em algum lugar, Uhum. e aí você continua. É meio aluno, meio trabalho, né, essa opção. É. Então, você falou um pouquinho dessa parte estatística. O seu background do PhD vai um pouco além, então, de psicologia, né? Você vai ter um background um pouco mais variado quando você terminar o seu programa, é isso? Nossa, eu nunca imaginei que na psicologia eu ia ver tanta estatística. Se eu soubesse, se o menino que entrou em psicologia lá em 2000 e bolinha soubesse, nossa. Mas é bastante estatística, é programação, né, o R, Python. Eu, assim, tô engatinhando todos esses, mas, assim, vou vendo todos esses, né? Esse semestre agora eu tô trabalhando com MATLAB, deve conhecer. Você vai terminar o seu programa, vai ter muito mais linguagem de programação do que eu aprendi. Eu aprendi uma só na Universidade de Toronto. Um, é necessário, então, você ter um pouco de conhecimento dessas linguagens de programação no seu programa, né? Necessário não é não, mas é algo que é bastante ofertado e é incentivado, assim. Uhum. Eu poderia ter escolhido disciplinas absolutamente teóricas, digamos assim, Uhum. sabe, assim, história da psicologia, personalidade, ou sei lá, psicologia forense, e ter escolhido coisas assim. Mas é bastante ofertado e bastante incentivado isso, né? Uhum. Por exemplo, você pega o curso de estatística, é estatística com R, não é só estatística, sei lá, de outra forma, né? Esse agora é neurociência, só que a disciplina inteira ela é feita no MATLAB. Neurociência não, desculpa, é neuroimagem, né, que eu estou fazendo. Ok, então você vai ter mais aí um ano e pouquinho terminando o seu programa. Você pretende ficar aqui no Canadá mesmo? Quais os teus planos para depois aí do programa? Imigrar para cá para o Canadá? Como é que vai ser? Ah, a gente tinha quase certeza antes de vir, né, que era para ficar, e depois chegar aí, pela minha esposa principalmente, é certeza total. Ela não aceita sair daqui e principalmente voltar para o Brasil de forma nenhuma. Essa seria a minha próxima pergunta. Como que foi a aceitação, né? Você vindo com família, você vai ter uma perspectiva bem diferente da minha, mas como que foi a aceitação da sua família aqui para o Canadá? Sua esposa, pelo jeito, gostou. Pois é, uma coisa que eu sempre comento aqui, é uma pergunta comum, e aí, o que você vai fazer depois do PhD? É a pergunta mais temida e muito comum também nas conversas aqui. E eu sempre falo a mesma coisa, tipo, eu conversando com a minha esposa, mas tal, e se tiver uma oferta de uma federal do Brasil, tal, uma coisa interessante, bacana, ela, Vinícius, você não vai nem aplicar, você não vai nem olhar se tem vaga, sabe? A gente não está nos planos. Ela se deu super bem, assim, ela tem, sei lá, para a realidade dela, para o que ela queria e tal, é ótimo, ela está muito satisfeita. E aí, quando a gente pensa em outros países, né, por conta disso, sabe, para onde que eu vou seguir carreira? Se eu for para a área acadêmica, é muito difícil vaga. Você tem que ir onde tem vaga. Mas aí ela pensa na coisa tipo, aí você criou raízes, criou relações, a gente desfez tudo isso no Brasil, vamos ficar uma quantidade de anos aqui e aí depois ter que recomeçar tudo isso outra vez. Então, eu gostaria de ficar por aqui mesmo. Uhum. E é bom que tendo o apoio da família, né? São os meus planos também de ficar aqui.
emigrar permanentemente para o Canadá. Meu moleque já tá quase fazendo mais tempo de vida no Canadá do que de Brasil. Então, para ele, foi uma coisa. Pega aqui, ó, no coração um pouquinho. É. Mas a Copa do Mundo que passou agora, aí tipo, olha, João, jogo do Brasil, não sei o que, ele virou para mim, papai, e o jogo do Canadá é quando? Puxa, mas já, sabe? Quer saber do Canadá? E, deixa o jogo do Brasil para lá. Então ele já tá com essa, sabe, começando a desenvolver essa relação de identidade, pertencimento dele. É engraçado de ver também, Tá virando canadense já. mais ou menos. Última pergunta aqui, talvez para quem está assistindo, e um exercício mental. Se você pudesse encontrar com você no passado, voltar aí, encontrar com você no passado, antes de você ter vindo para o Canadá, o que você diria para você? Pai, se fosse antes do mestrado ainda, teria sido, tipo, faz antes, cara, sabe? Vem, faz o mestrado antes, vai para o Canadá antes, que aí a gente já estaria aqui há mais tempo, estaria numa situação muito mais tranquila. Faz o mestrado no Canadá, então? Também, se desse, seria ótimo. Inclusive porque você tem a opção de fazer o que você fez, né? Que é faz o mestrado no Canadá, 2 anos, e aí ou vai para o emprego ou decide ir para o doutorado, né? Se fosse depois, se fosse quando eu estava me preparando, esse tipo de coisa assim, eu não sei, cara, foi algo, para mim, assim, eu acho que eu tive bastante sorte. Foi um processo tão tirando a coisa da pandemia, que é o inevitável, é o irremediável também, né? Uhum. Aquela coisa toda da pandemia. Tirando isso, foi um processo tão tranquilo e, assim, não sei o que eu tirei para mim mesmo fazer diferente. Até mesmo quando você começou o programa, foi bem tranquilo assim? Ou tem algo que você demorou a aprender ou que você gostaria de ter feito diferente no início do programa? Olha, de novo, mas aí eu não sei o que eu poderia ter feito diferente. Começar online durante a pandemia, ainda no Brasil, não foi tranquilo, não, Uhum. sabe? Foram várias adaptações e aí você não tem a pessoa que você só vira o pescoço assim, pergunta, sabe? Não, é e-mail, telefone é muito difícil, era um e-mail, ou Zoom, ou alguma coisa assim, sabe? Então, não, o primeiro ano definitivamente não foi um ano tranquilo. Está ganhando ritmo agora, da metade para frente. Mas eu não sei, né? Por conta da situação, o que eu poderia ter feito? Sabe? Entendi. Eu acho que é isso. Muito obrigado, Vinícius, por participar aqui do nosso primeiro vídeo de entrevistas. Valeu. É isso. Eu que agradeço a oportunidade aí, legal. Foi Muito divertido. obrigado.